10h30, está na altura de olharmos os jornais desta quarta-feira, o Espaço Revista de Imprensa. Para comentar os jornais está connosco Bárbara Wong, é especialista em educação, jornalista. É também autora do livro A Minha Sala de Aula é uma Trincheira, 10 mitos sobre os professores. É um livro que de resto vai ser lançado esta tarde e que daqui a pouco vamos conhecer um pouco. Para já olhar os jornais. Bárbara Wong, muito bom dia, bem-vinda a este espaço. Para já olhar para um tema que é sempre polémico e que está em destaque de primeira página no jornal e que tem a ver com a avaliação dos professores. Com a avaliação dos professores. É tudo o que quer saber sobre a avaliação dos professores, o que o I fez, em que revela as diferenças entre o antigo sistema e o novo, que vai agora entrar em vigor, e que mostra também que os professores contratados são de facto o elo mais fraco, porque estão impedidos de pedir aulas observadas, não podem candidatar-se à nota de excelente, as notas que vão obter na sua avaliação contam menos do que no anterior modelo. Portanto, é uma situação mais complicada para os professores contratados, que são também os mais sacrificados no sistema, não é? Porque são contratados anualmente. E, portanto, quando o sistema precisa deles anualmente, portanto... E, no entanto, aqui olhando para o título do jornal I, opta por puxar para esta questão de que um mau professor vai ficar o dobro do tempo a dar aulas. É também uma das diferenças, não é? Exatamente. Estava no anterior modelo eram 4 anos e agora pode ficar 8 anos dentro do sistema. Muito bem, é de resto um bloco que é importante para tentar perceber o que é que vai mudar na avaliação dos professores. Outra das notícias, Bárbara, tem a ver com a educação e, de resto, este relatório da OCDE que volta a questionar esta polémica em torno do programa Novas Oportunidades, não é? Com o Ministro a desvalorizar um pouco este relatório. Exato. O Education at a Glance vem dizer que em Portugal a taxa de obtenção do diploma do secundário aumentou 34 pontos percentuais e atualmente é de 96%, e o próprio relatório diz que isso se deve às novas oportunidades, programa que, de facto, o Ministro Nuno Crato vem desvalorizar. No público, a jornalista Graça Barbosa Ribeiro falou com o ex-presidente da Agência Nacional para a Acreditação, que é o professor Luís Capucha, que vem dizer que é preocupante, até porque este modelo, o que nos tem vindo a mostrar, o das novas oportunidades, há estudos feitos, não é? E um desses estudos revela que os pais que passaram pelas novas oportunidades têm mais sensibilidade para ensinar os seus filhos e estarem mais atentos à escola. Portanto, este é um programa que, claro que é polémico, porque pode ou não haver facilitismo, isso vamos ver com a avaliação que vai ser feita por este novo Ministério, mas também tem algumas benesses, e uma das benesses é essa. O apoio que os pais podem dar aos filhos. E olhando para este relatório, também aqui tem duas questões. Por um lado, que diz, também uma questão já desvalorizada por o secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira, que fala do ordenado, o ordenado dos portugueses, dos professores portugueses, que sejam entre os mais altos. Sim, a FENPROF vem dizer que não. Aliás, isso é um dado que cada vez que o Education at a Glance é revelado, surge que os professores portugueses ganham muito bem relativamente aos outros, comparativamente ao PIB do país, como é óbvio. Com certeza. E a FENPROF tem sempre desvalorizado essa situação, até porque os professores que ganhavam bem, à medida que os anos vão passando, vão se reformando, que eram os que estavam nos escalões mais altos. E, portanto, para os jovens professores a situação é bastante diferente. E continuamos a falar de jovens, e neste caso tem a ver com, em 4 anos, há mais 20% dos jovens. Sim. Uma das notícias que está também em alguns jornais, nomeadamente no Público. Não, está só no Público. Está no Público. Só nós é que tivemos acesso a esta avaliação do Plano Nacional de Leitura. Ok, então é uma caixa do Público em que diz que 20% dos jovens considera que, de facto, a leitura é muito importante. É uma notícia bastante positiva, não é? O PNL, o Plano Nacional de Leitura, é mais um daqueles programas que só a longo prazo vão tendo consequências, não é? E vão tendo resultados. Portanto, há uma medida que é dos professores, sobretudo são os professores de português, que têm que dar um determinado tempo dentro do seu horário para os meninos lerem dentro da sala de aula. E eles vão aprendendo e vão gostando de ler. O Plano Nacional de Leitura também acho que, com toda esta crise que se avizinha, também vai ser bom para os meninos continuarem a ter acesso a livros.
É de facto, sem dúvida, uma boa notícia, melhora a competência dos alunos e também a forma como encaram a vida. E vamos olhar numa outra perspectiva, a questão das consequências que terá o encerramento do parque escolar, que está no jornal Diário Económico, tem a ver com o fim do parque escolar, que poderá duplicar ainda as falências no setor da construção civil. Este é também, a parque escolar também tem sido muito polémica, o dinheiro que se tem gasto nas escolas, mas que se pode ver na perspectiva de investimento. Ou seja, é preciso avaliar se de facto está a ser bem gasto e se os concursos foram bem feitos e essas coisas todas. Mas é também um investimento que está a ser feito nas escolas, porque se as crianças tiverem escolas como deve de ser e com todos os apetrechos e com tudo o que elas merecem, vão aprender melhor. Portanto, isto também é daqueles investimentos que são feitos a longo prazo. E depois tem o lado da parte económica, que é percebermos que isto é uma preocupação do... Até porque estamos a falar de um setor que já está em crise, É não é? um setor que já está em crise e é um setor que pôde respirar com estas obras da parque escolar, não é? E agora com o cancelamento dos concursos e tudo, aqui o que nos é apontado é que 1/3 dos desempregados são do setor da construção e depois diz na entrada que das 3 insolvências diárias nas empresas de construção pode passar-se para o dobro. É de facto uma outra perspectiva da notícia e sem dúvida também preocupante. Voltamos muito rapidamente, Bárbara, ao Jornal Público. Sim. O Público que ouviu aqui um especialista norte-americano acerca desta eterna questão do ensino diferenciado ou não, não é? É muito interessante. O Público tem diariamente o suplemento P2, que é uma outra forma de leitura, que é uma leitura mais respirada, não é? Quando temos um bocadinho mais de tempo para ler. E hoje traz uma entrevista com um especialista norte-americano em ensino diferenciado, que é o ensino só para raparigas e só para rapazes. E eu achei curioso porque uma das conclusões da OCDE é precisamente que as raparigas têm muito melhores resultados que os rapazes. Ou seja, questão tem a ver que, se calhar, a forma como os ensinamos, não é? Exatamente, e também tem questões biológicas. E este senhor acha que sim, que devem de facto ser separados. Esta é também uma questão polémica, não é? Porque, por exemplo, em Espanha é proibido, não há escolas públicas com... E cá em Portugal também não. Cá em Portugal também não. Mas é considerado segregação, também é considerado discriminação, portanto é um assunto polémico e é interessante ouvir pessoas que têm esta experiência. É de resto uma entrevista e uma ótima sugestão de leitura para ler hoje no Público. E vamos falar um bocadinho do seu livro, que de resto vai ser lançado esta tarde. A minha sala de aula é uma trincheira, 10 mitos sobre professores. Estamos aqui a falar de casos reais. São tudo casos reais. São histórias que eu fui recolhendo, quer na imprensa, quer falando com professores, pais e alunos. E o que é que se conclui disto? O que é que nós podemos perceber do que se passa realmente nas nossas aulas, Bárbara? Nas nossas salas de aula? Eu não quero fazer conclusões, porque eu sou jornalista, não é? E o meu objetivo não é traçar soluções. Não é? É assim, o título diz alguma coisa do que são as salas de aula, mas não diz tudo. As salas de aula há situações que correm muito bem, há outras situações que correm menos bem. E enquanto jornalista, houve aqui algum caso que queira partilhar connosco, Bárbara, que mais a tenha sensibilidade no que ouviu nos relatos de alguns professores, por exemplo? Há casos de tudo, porque eu parto de 10 mitos, que são: os professores não querem trabalhar, os professores têm muito boa vida, estão sempre de férias, os professores não sabem ensinar. E para cada um desses mitos eu pego em histórias que são positivas e histórias negativas, ou seja, histórias que confirmam de facto esse mito e outras que não confirmam. Há aquelas histórias mais conhecidas e que nos chocam mais, como daquela criança que se suicidou vítima de bullying, ou do professor também que fez o mesmo ato, também vítima de bullying por parte dos alunos. Há situações dessas e depois há situações muito positivas de professores que, por exemplo, uma professora que fez um enxoval para uma aluna que estava grávida e que nem sequer foi a primeira pessoa a quem ela confessou foi à professora, não foi sequer aos pais. Portanto, há também estes casos humanos muito positivos. E de resto, para ler
a partir de agora a minha sala de aula é uma trincheira. Bárbara Wong, obrigada por ter estado connosco neste espaço, nesta revista de imprensa, neste Jornal das 10, que parte agora para uma pausa. Voltamos às 11 em ponto para atualizar toda a informação deste dia. Volte também connosco. Até já.